Maranata, desbravadores! Vamos para mais uma leitura da Bíblia. É a leitura do nosso ano bíblico juvenil e hoje é a leitura do dia 12 de junho, segundo Reis, capítulo 1 e 2. Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então partiu Elias. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltaste? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Elias e os 3 capitães. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce! Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja por preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este: Assim diz o Senhor: Porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não Deus em Israel, cuja palavra se consultasse?
Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. A morte de Acasias. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Eliseu é o sucessor de Elias. Capítulo 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas. As águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Elias é levado ao céu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas procuram Elias. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado nalgum dos montes ou nalgum dos vales. Porém, ele respondeu: não os envieis.
Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens, que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E lhes disse: não vos disse que não fosseis? Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são mais e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinhos zombam de Eliseu. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Desbravadores. Concluímos aqui esta parte do Ano Bíblico Juvenil. Vamos em frente, cumprindo fielmente a parte que nos corresponde. Bom dia!